Bom dia, tudo bom, galera? É o seguinte, nós estamos dando continuidade à leitura de David Copperfield. Hoje nós vamos falar sobre o oitavo e nono, não, sétimo e oitavo capítulos. E como a gente já tinha comentado anteriormente, vai ser um vídeo só de David Copperfield. Antes a gente estava fazendo metade David Copperfield, metade Shakespeare. Agora vamos ter um dia dedicado a Shakespeare e outro dia dedicado a David Copperfield. Como as primas falam muito, principalmente eu que sou uma tagarela, e a gente gosta de fofocar, a gente achou melhor separar em dois vídeos, fica mais organizado e menos chato. Pensamos principalmente no pai da Tati. Pai da Tati, se você está me ouvindo, esse vídeo é para você. Agora você vai ter que ver todos, curtir e compartilhar. Gente, curtam, compartilham, se inscrevam no canal e principalmente deixem comentários para gente, porque isso ajuda nesse projeto e também é legal essa troca com vocês. Gurias, vamos começar então. O que vocês acharam desses dois capítulos? Primeiro capítulo da meta foi meu primeiro semestre na Salem House, que é o internato que vai o nosso herói. Eu achei que o Sr. Dickens está sendo legal com a gente. De vez em quando ele dá um respiro, mas logo depois vem a tristeza. Dá uma peninha desse menino. Eu achei, É. já de todos os capítulos que a gente leu, e nesse aqui também, eu acho interessante que ele faz sempre, ele fala sempre que ele está tendo uma memória do passado. Ele claro, está contando a história, né? Mas ele sempre fala alguma coisa do hoje, né? Porque ele fala assim: aqui mais uma vez sento-me à mesa de outrora, observando seus olhos. Então dá para a gente ver que às vezes é o adulto, né? Ao mesmo tempo que ele está narrando uma coisa com uma visão tão infantil pela idade da época, né? Que ele está narrando. Mas ele traz essas. Aí eu fico pensando, imaginando ele já mais velho e relembrando tendo todas essas lembranças da infância dele. Acho que isso é legal, a imagem que passa pra gente, né? Que não é só uma narração, mas é ele mesmo ali, já adulto, com algumas frases ali bem pinceladas durante a narrativa, que mostram pra gente falando assim, não, eu sei o que aconteceu e tal, isso me fez quem eu sou hoje, mas ele ao mesmo tempo nos conduz nessas lembranças de criança que realmente a gente fica cada vez a gente não dá para terminar um capítulo ou dois, uma meta nossa da semana sem pensar assim, ai, que gostosinho, né? Que tem alguma coisa boa ou triste, ai, que raiva, que coisa ruim. Sempre tem emoção, seja ela boa, seja ela ruim. E Essas cenas do internato, de escola, eu me lembrei um monte daquele filme que tem um livro também, Matilda, agora tem musical também. Claro que ela que imita Dickens. E ela também é fã ela lê muito, é fã do Dickens. Porque sempre tem, né, a figura do professor, diretor, malvadão, o professor querido, o aluno que é um tipo líder, o azaradão, né? E daí tem um que é mais azarado que o David Copperfield, né? Me deu uma pena do guri que ele assumiu a culpa por uma coisa que não era dele. E aí que eu vi, ali que eu vi, não, eu já estava um pouco desconfiada de que este grande amigo dele é, na verdade, um canalha, né? Porque sempre o Dickens, pelo que eu. Sempre o Dickens, olha só, a pessoa só leu, é o segundo, né? Livro do Dickens, dá 7 para considerar capítulos depois. o conto de Natal. Tô recém, já acho que. Já tô íntima dele, né? Mas, enfim, ele sempre põe uma pessoa que parece ser legal e daí a pessoa vai. E aí, como o guri não assumiu a culpa pelo ato dele, deixou o azarado, assumir a culpa, eu já achei ele mau caráter. Aí depois, quando ele briga, inventa uma briga, porque aí ele inventa uma briga com o professor e ele começa a discutir com o professor até que ele consegue que o professor seja expulso. Porque o professor, eles chamam de mendigo porque o professor tinha uma mãe num asilo. É de cortar o coração, né?
ele montar isso. O professor tem a mãe no asilo e por isso o aluno chama ele de mendigo, humilha ele, e aí isso acaba virando motivo para o próprio professor ser expulso. É de cortar o coração, ele gosta de fazer a gente sofrer, né? Acho que aí deu pra gente ver bem claramente como esse Steerforth era protegido mesmo, né, que a gente estava, assim, na dúvida, né, então talvez venha mais coisa por aí, eu imagino. Mas eu fiquei pensando também, né, porque esse do outro guri lá levar a culpa, eles tinham, né, esse pacto, assim, né, de honra entre eles. Só que esse outro menino é mais velho, né, também, então ele, né, provavelmente tem mais coisa por trás que a gente não sabe. Nem sei por que que ele tá ali, que parece que só ele tem essa idade, né, e os outros todos novinhos, mas assim, essa é a parte bonita, né, a união deles e preservação desses sentimentos e boas ações, né, é muito bonitinho. Nessa cena aí, nesse desenho dá pra ver bem que o menino é o único, todo mundo é criancinha, e até o professor acho se refere ou é o senhor Creakle, se refere a ele como, tipo, o líder da gangue ali, né, das crianças. Ele é o cara também que ele fica dando aula quando o professor é expulso, né? Eu Sim, acho que ele é exatamente. tipo, assim, fazendo a analogia futebolística, é tipo o treinador sempre tem que ter os caras, um cara, um jogador dentro do time, às vezes consegue derrubar o treinador, né? Então, acho que o treinador, no caso ali, o diretor da escola, ele tem esse guri, que é amigo dele, porque ele sabe que ali ele tira e põe ele é tão líder, né, dentro do grupo, que ele tira e põe quem quiser O ali, né? técnico. Técnico. Olha lá, você também precisa saber de futebol para assistir as primas, hein? Aqui é pura cultura pop. É, eu não sei, eu fico com a impressão de que esse garoto tem alguma coisa de muito. Alguém muito quente por trás dele que ele reina ali na escola, né? E agora a gente só vai descobrir mais pra frente. Ainda estamos só nas. Mas é muito triste mesmo, toda a armação que ele faz com o professor, né? E era o professor que, tadinho do David, era aquele que ele mais tinha um apego, porque foi aquele que o buscou, que ele levou ali para conhecer a mãe. Ele se arrepende de ter falado isso, né? De ter contado para esse amigo sobre a mãe do Sr. Mel ter tido esse final. Mas. E aí, as cenas do internato são. Algumas a gente até dá risada, mas aí é triste, né? Esse menino que sempre sofre, que é. Até quando. Mas isso aí o irmão da Peggot, o Sr. Peggot, vai fazer uma visita para ele no internato, né? Pro David. E Ah, leva os pescados lá, a lagosta e tal, e eles fazem lá. Eles comem os garotos no quarto à noite e parece que o menino tem algum problema de alergia, alguma. alergia. É, porque ele come e ele passa mal, ele é o único, então realmente é o cara azarado do livro, é ele, tadinho. E dá uma dó dele, porque tudo acontece com ele, né? É claro, todos os meninos sofrem ali, mas acontece muita coisa ruim com ele. O Foi muito David chama legal ele. essa visita, né. É muito fofo. O David chama ele de menino mais azarado do mundo. É, o menino mais azarado do mundo. E é bonitinho que também o David É, pede para mandar recado para Emily, né? Mas ele diz que ele não se atreve a contar pro amigo dele aí, o tipo, Steerforth, não, nada sobre ela, porque ele tem um certo medo, né? Um receio ali. Então ele não fala nada, mas ele guarda para ele e ele fala que quando ele pergunta sobre ela, eles falam, ela já tá quase uma adulta, então ele fica meio, assim, como assim, né? Ele fica meio curioso para saber como que ela tá. E a eu gente fica achei sabendo bonitinho. que ela está escrevendo super bem, que provavelmente vai ter mais histórias ali, porque ele gosta de ler, ela já está escrevendo bastante, a letra Sim. é bonita. Eu achei bonitinho que ele, né, considera eles tão queridos pra ele, que ele quer que eles conheçam o amigo dele, né, que é o Uhum. Steerforth, e aí ele chama ele pra apresentar e, tipo,
um super educado falando com um cara que não tem jeito com as palavras, tadinho, você é tão bonitinho. É bem o que a Tati falou. Ele é adulto, mas ele contando com aquela perspectiva dele da criança, da época mesmo, né? Eu acho isso fofo. E teve uma parte aqui que eu marquei, também muito de sentimento da infância, né? Quando eles estavam, agora eu não lembro exatamente o motivo, mas que eles estavam lá sem ninguém tomando conta deles, eles estavam fazendo muita algazarra. Só que eles sempre eram punidos todos os dias tinha castigo, dia sim, dia também, né? Entra bastante detalhe nesse capítulo. E aí ele fala assim: não importa o que a gente fizesse, a gente ia ser punido no dia seguinte. Então, o melhor era desfrutar o momento presente, assim, né? Continuaram fazendo algazarra mesmo, porque fazendo ou não eles iam apanhar, então vamos pelo menos curtir aqui. É. Ele fala que o diretor, ele nunca viu alguém tão apaixonado pelo trabalho quanto ele. Ele adorava torturar as crianças, né? Sim. Essa passagem é ótima. É muito. E acho que a parte mais, né, que todo mundo deve ter gostado também é que ele consegue uma boa reputação na escola porque ele começa a contar as histórias que ele lia à noite para o Steerforth. E eu acho que foi assim que ele acabou contando sobre a mãe do professor, né, o senhor Mello. E aí toda noite ele pedia para ele contar e ele falando, né, que tentava contar exatamente, né, como ele tinha lido, ser fiel, né, à história que ele tinha lido e ele adorava. E aí a fama dele se espalhou. Então, assim, também mostra ele como criança, né, ganhando respeito, né, dos coleguinhas dele lá. E se diz que é muito autobiográfico, né? Daí a gente vê também se formando o escritor, né? Geralmente o escritor é uma pessoa também que não é a regra geral, né? Mas geralmente é quem lê muito e lê bastante e escreve. Vai se formando, se forjando o escritor que foi depois o Dickens. E no capítulo 8 aqui da nossa meta semanal, temos uma nota de Hamlet. Logo no começo aqui, na edição da Zahara, aqui tem a nota, lembrando que a gente agora faz os vídeos separados, né? Mas aí, como a gente, se tiver com curiosidade, vai lá ver que a gente falou de alguns livros que remetem a Hamlet também, no outro vídeo das primas. E o título do capítulo 8 é Minhas Férias, em especial Um Fim de Tarde Feliz. Então ele ficou preocupado que quando chegasse as férias ele talvez não fosse, né, para casa, ele tinha lá aquela preocupação de se ele voltaria ou não, e ele acaba indo, e naquela expectativa toda, ele encontra o Sr. Barks de novo, né, e pergunta se ele conta da carta e pergunta se deu certo, e ele fala, o Sr. Barks fala, não, ela não falou nada, ele também, e ele até questiona, né, e você não falou nada também? Ele falou, não, eu não falei. Como não? Então você tem que falar com ela, né? Aí fica aquela conversa assim de, né, falou, não falou, não falou, então tem que falar. E enfim, ele chega na casa dele, né? E aí tem o fim de tarde mais feliz, né? Quando ele chega, que ele chega e tá só a mãe dele, e a Peggot está lá, o padrasto não está, nem a irmã do padrasto, e ele consegue ter um tempo ali com elas duas, e aí tem uma surpresa. Quando ele chega, a mãe dele já está com um bebezinho novo, bem pequenininho, e apesar, né, daquele baque assim, inicial que ele tem, de estar vendo lá a mãe com outro filho, com o irmãozinho dele, ele fica, depois de um tempo, ele até, né, se apega e tal, e fica feliz, consegue ficar feliz em ver a criança lá. E tem uma tarde muito gostosa ali, só com elas duas, relembrando os tempos passados, né, que ele tinha. Ele vai ler o livro do Crocodilo para Peggot, né, que ele costumava ler. E achei bem bonitinho, assim. Aí depois chega de desgraceira tudo de novo lá. Eu fiquei com muito medo quando, né, porque ele falou que estava, assim que ele chegou, ele vai narrando bem notamente, né, que ouviu a mãe murmurando, cantando alguma coisa bem baixinho, mas
sozinha, né? Ele não entendeu o que era. Eu achei que ele fosse dar uma de raninho, né? E, não, uma criança no meu lugar. E não é, todo bonitinho, amor, que pegou no colo, né? Depois ficou bronca. Mas eu marquei uma parte que ele é tão raninho, né? Ele é muito intenso, ele botou. Assim que ele chegou, né? E a Peggotty foi falar com ele. E ele foi ver depois a mãe e o bebê. Ele botou, queria ter morrido ali mesmo, com o sentimento que trazia em meu peito. Estava ali mais perto do céu do que jamais estaria depois. Dessa cena aí que a Tati está mostrando, para quem estiver vendo. É o desenho deles pegando e ouvindo. Os desenhos são muito lindos, nossa. Não. Sim. Eu vou ter que comprar essa edição de vocês, porque no Kindle os desenhos não parecem tão bonitos. Ou Ah, abrir na tela do computador. Aí a mãe dele, né, dá uma sessão draminha dela, de que a Peggotty vai largar ela um dia, e aí eu acho que tá até fazendo um pouco de referência, né, voltando ainda ao assunto, né, de que ela nunca casou, e ela fala que nunca vai casar, e que não vai abandonar ela nunca, até ela ficar muito velhinha. E aí, quando ela estiver muito velhinha, o David vai receber ela e cuidar dela, e ele fala que vai cuidar como uma rainha. Muito lindo, né? Muito que criancinha boazinha, né? E outra, só mais uma coisa, uma cena bem fofinha, que ele fala que a Peggotty desceu para ficar com eles na sala e pegou as coisas de costura dela, né? E aí ele não consigo imaginar de quem eram aquelas meias, nem de onde podia vir tal fonte inesgotável de meias furadas à espera de remenda. Porque ela estava sempre remendando meia. Era sempre meia, né? era sempre meia. Não tinha outras coisas para ela costurar, era sempre meia. É isso aí. Mas eu não sei por que Ah, a edição da Penguin aí no Brasil não fez as ilustrações, porque a edição em inglês tem, né? E aí a edição da Zahar também. E é bem bonitinha, Pois, né? pois assim as ilustrações, e se eu não me engano, no conto de Natal, tem as ilustrações. São umas ilustrações muito legais, né? E tem uma Então, história nessas ilustrações, né? então, porque os folhetins eles eram impressos e as ilustrações eram, se não me engano, né? Não sei se está falando, mas elas eram as originais, né? E depois ficou na publicação da obra inteira e que fazia parte né, do folhetim ali, aquele pedaço só da história que você acompanhava ali, comprava, né, por pedaços e tal, e aparentemente era uma coisa importante, era né, a ilustração fazia parte da obra em si, né? Não sei por que não foi colocado na edição da Penguin, na tradução para o português no Brasil. Toda semana saía um capítulo um desenho junto. É. É um desenho de capítulo? não, Não? Não, não é um capítulo, não. tem capítulos que tem mais ou não? Que eu não me lembro. Ou é porque a gente estava Não, lendo de dois em tem dois? capítulo, tem capítulo que não tem. É. Mas As Aí ilustrações. depois chega, né, o Carrasco chega com a irmã dele, e aí a mulher xinga ela, né, você parece uma verdadeira idiota, e começa aquele barraco, aquela coisa horrível, e briga tudo. Ah, E aí o David, né, fica se refugiando ou no quarto, né, ele diz que fica esperando ansiosamente a hora de dormir, porque ele não consegue ficar. Ele fala, né, eu tenho que controlar meu olho, se eu olho muito para vários lugares, eles vão falar que eu tô ansioso, se eu respiro muito, se eu me mexo muito, eles obrigaram ele a ficar ali no convívio social, sim, porque ele estava fugindo para a cozinha para ficar com a Peggotty. E sim, aí o cara fala que ele tem que evitar ficar com a criadagem para não aprender, né, maus costumes. Ah. gente, que insuportável esse padrasto dele e a irmã. Que gente nojenta. Eu tô com uma raiva deles. Eu acho que assim, ó, é crime, né? Hoje eles fazem assédio moral. Eles Sim. estavam ali, tem ele, a Peggotty e a mãe, super, super idílico, como no início do livro. E aí eles chegam, e aí começa. E daí sempre toda refeição é torta de climão, né? Uhum. Aí ele vai se refugiar no quarto, se refugiar com a Peggotty. Aí o padrasto diz que ele não pode ficar no quarto e não pode ficar com a Peggotty, que tem que ficar com eles. É. E o resto das férias dele se torna um inferno, porque
o pai, o padrasto e a irmã do padrasto, eles manipulam a mãe de uma maneira que a mãe acha que tudo que ela faz é errado quando a mãe é carinhosa com o filho. Aí, a pior coisa eu achei o irmão, né? Que no início ele pegou no colo, ficou com ele e tal. Aí ele vai pegar o irmão no colo, ela tem um chilique, né? A irmã do padrasto não quer, não deixa, mas ele não pode mais pegar no colo o irmão. Já é de uma violência imensa, né? E ainda não deixa nem a mãe comparar, que a mãe acha os dois parecidos, né? Eles tratam muito mal o pobrezinho do David. Nessa parte, pelo menos, né, como ela é super defensora do irmão, ela tá querendo dizer, né, não vai comparar esse seu filho aí desse David Copperfield aí com o filho do meu irmão, né? Mas eu lembrei também, nossa, horrível a cena, né? Que quando ele chega, a mulher, né, fala: Ah, você chegou, você vai ficar quanto tempo? Ele, minhas férias inteiras. E ela começa a marcar quantos dias faltam. Todos os dias no calendário ela marca quantos dias, assim, ela ainda vai ter que aturar ele, sendo que para ele que tá sendo um tormento ali, quase pior do que na escola, né? Pior, melhor Bem apanhar. pior, né? Bem pior que da escola. O cara deixa ele sem saída. Ele tem que participar das jantas, dos almoços e da vida com eles, e ele faz a vida dele e da mãe dele serem um inferno, né? Tanto que quando ela tá com a Peggot ali com ele, ela e a Peggot estão tri bem, e tu vê quanto a Peggot ama e se dedica a ela, né? Ela diz que não vai casar, não tem a menor vontade de casar. Claro, ela tem como modelo aquele casamento horroroso ali, né? Aí ela pega e vai ficar com ela, e aí quando ela tá com quando a Peggy fala qualquer coisa, insinua qualquer coisa contra o marido ou contra a irmã do marido, ela fica furiosa, porque ela só vê bondade, né? Eu acho que isso aí é hereditário, o negócio de só ver bondade, né? Porque ela só vê bondade no marido e na cunhada, e o Dave Copper também só vê bondade em todo mundo, né? Mas E acho tá que tão claramente assediando moralmente ela, né? ela tá sofrendo ali Mas uma ele é pressão criança, né? forte, né? Ela É. ali, acho que estão fazendo uma lavagem cerebral nela ali. Já dá para ver, Total. né? Porque ela já é um pouco. Tem uma parte aqui que eu achei tão bonitinha assim que ele fala, em outras palavras, eu não estava entre as preferências da senhora Murdstone, nem das dela, nem de ninguém. Eu incluso, pois os que de fato gostavam de mim não podiam demonstrá-lo. E os que não gostavam o expressavam tão abertamente que eu tinha a mais viva impressão de sempre parecer desajeitado, acanhado e bobo, né? Então você vê como que aquilo ali ia formando ali na cabeça dele, de que nem as pessoas né, que ele tinha a ideia de que ninguém gostava dele. Sim, porque a mãe dele não consegue expressar o amor dela, porque o padrasto, qualquer expressão de amor, ele diz que ele está mimando e estragando o filho. E ela acredita no marido. E ele não pode conviver com a Peggot, que enche ele de amor e carinho sempre que pode, né? Então ele fica ali, realmente, vai ser um alívio quando acabarem as férias. E por outro lado, a violência contra ele é liberada, né? Do padrasto e da irmã, daqueles seres abomináveis. E na E é escola. triste porque a gente vê que é bem terror psicológico mesmo, né? Assim, porque ele criança percebendo isso e fazendo ele questionar tudo, né? Se ele é amado, se ele é isso, se ele é aquilo. E aí no fim também, né? Sempre toda essa cena de descrição de objetos assim que tem me marcado muito, né? Que ele fala, porque logo no início quando ele chegou, a Peggy pegou o copinho dele, o pratinho dele, tudo que era dele, ela tinha guardado para ele usar. Coisa de criança, né? É. E aí ele fala que no fim ele estava sentindo que tudo ali estava sobrando, inclusive ele, mas além disso, a mesa tinha uma cadeira a mais que estava sobrando, um prato tinha a mais, que assim, tudo que era relacionado a ele ali já não cabia naquela cena, né? Era extra, assim, e estava sobrando. Ai, que coisa horrível, né? Uma criança pensar. Tá E é bem muito fofo, difícil, né? né? Tá bem Voltar para difícil de casa sofrer com ele aqui. materna, voltar para casa materna geralmente é uma coisa tão boa, né? Mesmo a gente sendo mais velho, chegar em casa e receber a gente com algum objeto da nossa infância, e ele
pôde desfrutar nem um pouquinho disso, assim. Um pouquinho sim, né? Porque no início do pouquinho. capítulo, né, ele... é muito legal. É a cena que a Karine tá falando, que ele diz, eu podia morrer nesse momento, tudo perfeito, eu, meu irmão, a Peggotty, a mãe. E aí o nome do capítulo é perfeito, né? Minhas férias, em especial um fim de tarde feliz. Foi só isso. Só isso. Depois O os primeiro e outros só, né, dias tadinho? todos. Depois foi só sofrência. É. Depois ia dar uma letra de música sertaneja que a gente tava falando. Já que a gente falou de futebol, vamos falar de música sertaneja. É. Só sofrência. Só sofrência. Eu sofro junto. Esse é o livro perfeito, né? Para tu sofrer junto, a se alegrar junto. Eu adoro esse tipo de livro. Fim do capítulo também, né? Acaba de moer o coração, assim. Até que eu já vi várias pessoas comentando, né? Alguém comentou de novo que esse livro sempre tem alguém panfletando, né? É incrível. Sim. E aí todo mundo fala que não consegue parar de ler porque sempre no fim do capítulo a pessoa só vai parar de ler quando ela tem certeza que tá tudo bem com o David. Sim. Porque, nossa, a senhora vai chegar, será? Pelo amor de Deus, porque... Por isso que ele vai nos prender até o final, né? Vai. Sim. E por isso que é um desafio ler devagarinho, né? Porque esse é um dos livros fácil de você... não, só mais um capítulo, só mais um, porque você fica com aquela curiosidade de falar, bom, agora eu preciso saber o que vai acontecer. E vai o livro todo, né? Você vê, o livro não é pequenininho. A gente está com vários outros projetos, assim, muita coisa para ler. Mas eu acho que se eu só estivesse lendo ele, eu ia ser aquela coisa tipo maratonar, assim, não ia conseguir dormir de noite para continuar. Continuar lendo. E dá muita vontade, né? Sim. De dar uma espiadinha ali. Pelo menos para ver se ele está bem. Ele não, como eu disse, ele nunca vai estar, mas a gente vai ir, vai ir. E esse mix de sentimentos, né? Ele sempre coloca alguma coisa engraçada, com uma coisa ruim, com um sentimento dele, né, mais profundo. Ele sempre todo o capítulo é uma misturinha, né? Assim, então não tem como você falar não, esse capítulo não gostei, esse capítulo não teve nada. Não, parece ali, eu ia falar assim, parece uma receitinha, mas é tão bem escrito que se eu falo assim, parece uma receita, né? Que cada capítulo contém aquilo que precisa para te chamar para o próximo, mas é tão bem escrito e tão gostoso que a gente não pode falar assim, não, foi alguém, foi tão pensado, pode ter sido pensado para ser, né, a publicação que você tem que chamar a atenção dos seus leitores para consumir os próximos, para ter a curiosidade de continuar lendo. Mas é tão gostoso que você até esquece. Você fala assim, não, eu estou interessada só em continuar lendo para saber o que vai acontecer. Mas se a gente olhar, é bem, né, assim, o dia a dia de uma criança, né? Assim, então vai ter a hora lá da brincadeira, aventuras e tudo mais. Vai ter a hora que a mãe chama, vai dar uma bronca, vai ficar de castigo, e aí vem aquelas emoções, né, de injustiça. Criança, né? Toda criança é assim, né? Ó, mundo injusto, sofrimento, eu não vou poder sair com meus amigos, né, por exemplo. Aí depois tem a hora de muito amor e afeto, então eu te mando. Como a vida, né? É um livro Às vezes para boas, vezes acompanhar. ruins, mas sempre. Acompanhar em família. Por isso eu tô apaixonada por esse livro cada vez mais. Eu acho que é um sentimento geral, né? Eu acho. A gente vai se apaixonando. Se alguém falar que não gosta desse livro, desconfie. Como a Mariane diz, vai ler de novo que tu deu errado. E já então a gente pede para o pessoal também comentar aqui, né, os nossos primos aqui que estão vendo. E outra coisa, a gente ainda está no começo. Para quem ainda não começou, ainda dá tempo de começar e acompanhar, porque a gente está fazendo uma leitura bem devagarinho. A gente colocou a meta de 2 capítulos por semana, mas os capítulos são muito tranquilos, a leitura é bem gostosa. É aquele livro de família, né? Assim, dá para você sentar e é que nem se sentasse para assistir uma série no Netflix ou assistir alguma novela aí. É uma coisa que você vai acompanhando e é bem gostoso. Ainda dá
para chegar. A gente não chegou, estamos no capítulo 8 e os capítulos são bem gostosos de ler. Então, para quem ainda não começou, para quem tem interesse, lembra que as primas estão aqui para ajudar, para comentar a meta da semana, todos os. Em cada episódio a gente comenta 2 capítulos. E a gente tem também o nosso grupo no Telegram para fazer lá, a gente sempre deixa nos destaques aqui do vídeo, para você entrar e comentar com a gente e às vezes a gente o comentário de alguma coisa que ficou, alguém coloca uma frase bonita e a gente vai indo. Normalmente a gente tem vários comentários de que é o livro da vida, né? A gente tem vários primos que já falaram isso. Tem primos que começaram a ler e acabaram rapidinho e largaram a mão das primas aqui, mas a gente continua aqui firme e forte. A gente está no exercício de paciência e vivência, né? Como a gente falou, nós lemos 100 páginas até agora, são 800. Então a gente vai ter a companhia do pequeno David até o Natal. Então quem ainda não começou, dá tempo de apressar, mas depois tem que desacelerar com a gente. Está sendo muito legal essa versão de ler 2 capítulos por semana, ler devagar. Eu acho que é uma novidade, assim. Tem muita gente, a maioria aqui, eu acho que nos acompanha, são viciados em livros, né? E talvez seja mais difícil do que chegar na meta, não ultrapassar a meta nesse caso. Uhum. Mas tentem. Até para pegar outras leituras, assim, outras. Uma forma, né, de conseguir não ultrapassar a meta é ler outras coisas ao mesmo tempo. Então, ou reler. Ou reler. Ou, para quem não tem o hábito da leitura, aproveitar e começar agora. Eu não sou da estatística aqui, a Nani, mas eu não sei o quanto daria de páginas por dia para poder, mais ou menos, em média, para acompanhar a meta da semana nossa. Mas eu creio que não deve ser muito. Menos de 10. Não, mas por dia. Menos Por dia. por dia? Porque a gente porque se for um capítulo grande, 2 nos maiores, mas senão vai dar 5. Que varia, né? Sim. Exato. Mas acho que a gente leu 160 páginas, né? Uhum. Mas a gente estava lendo um antes, por daí dia, agora que a gente passou para 2. Daí é tranquilo, é só. E olha, eu, como eu falei, vai ser mais difícil de parar, né? Uma vez que a gente começa esse livro, é complicado de parar. Uhum. Ele é bem disso, ele tem gancho, ele é tipo seriado no Netflix. Uhum. É que tem gente Ele que se imita um assusta, seriado. né, com o tamanhão, né? Fala assim, nossa, mas é tão gostoso e nesse ritmo é tão tranquilo que não tem que ter medo, né? E olha, dos calhamaços que a gente lê, eu achei esse o mais. E eu gosto, né? Eu sou de um calhamaço, sabe? Porque eu gosto de conviver com os livros. E esse é muito legal, assim. Eu acho que já está muito candidato ao melhor da vida. Melhor do mundo. Nossa, O melhor da vida são uns tá 500. cedo. Uhum. Tá. Mas eu tô apaixonada, assim, por ele. Ó, a próxima meta são 30 páginas em uma semana. Então, realmente, dá bem menos. Tá bem tranquilo. E nós temos a nossa super papelaria agora. Nosso David Copperfield tá todo já temos calendário para ele pelos próximos 2 meses, né? Então, uma graça os calendários. Olha o que eu tenho feito. Eu imprimo meu calendário, eu ponho 3 por página, sabe? Quando tu põe na impressão. E aí fica aqui, ó. E aí eu vou marcando conforme a Fez um meta. marcadorzinho. E outra coisa que é legal de ler no computador, nosso calendário, porque tem links direto para os capítulos. Então, conforme a gente vai, vocês vão, por exemplo, peguei o livro agora para ler. Aí eu vou lá, leio o capítulo 3, e aí clico ali no botãozinho, que está no computador, e já leva para o vídeo. É muita tecnologia, gente. É praticamente uma leitura da família Jetsons. Só falta a gente ler para vocês. Próximo passo, audiobook.
Por sinal, a gente podia falar um pouco sobre romance de formação na próxima vez, porque às vezes a gente fala, um romance de formação, mas o que é um romance de formação? Quais os principais romances de formação? Eu acho que isso é uma coisa que a gente podia também, de repente, abordar no próximo encontro das primas. Vamos. Eu tenho um favorito, não vou falar qual é, mas a gente fala semana que vem. A gente deixa. Daí cada um fala sobre o seu favorito, porque eu acho interessante, às vezes, a gente acha, não vamos falar sobre isso porque é uma coisa que todo mundo conhece, mas não, né? E principalmente vem da nossa ideia essa de que a literatura é para todo mundo. A gente brinca que se não leu, se tu não gostou, não leu direito, mas é só uma brincadeira, galera, porque tem toda a liberdade para não gostar, né? Ninguém aqui é Jesus Cristo para agradar todo mundo, né? Ninguém é uma barra de chocolate ou leite para agradar todo mundo. Mesmo a barra de chocolate ou leite tem gente que prefere 70%, vai entender, mas tem, né? Eu já ia falar, nem ela agrada todo mundo. Então, A gente não entende, mas a gente respeita. Falando em relação ao chocolate ou leite. A gente sugere uma releitura para reavaliar a questão, né? Primeiramente. Depois pode falar com mais propriedade. Como diz a Paola, para falar mal, eu gosto de ler até o fim para falar mal com propriedade. Com propriedade. Mas esse aqui não vai ser o caso, pode ficar tranquilo aqui. Aqui vai o special thanks para o nosso primo Alexandre, né? Que é o que vem, sempre ele fala. Sempre. E ele tem razão. E ele é chato. Livro, né? Não, eu ia falar. Gente. Livro da vida para quem tem high standards. Aí você já coloca num outro patamar, né? Exato. É isso aí. Eu fiquei louca para não gostar do livro, para poder teimar com o Alexandre no. Mas não foi dessa vez. As dicas dele sempre são boas. Então, acho que é isso. A gente pode deixar aqui a indicação para a próxima semana, que nós vamos ler os capítulos 9 e 10, né? Não. 9 e 10, isso. Eu não imprimi o meu ainda. Eu preciso imprimir o meu cronograma aqui. Só tá no celular. Mas fiquem tranquilos que a gente sempre lê a meta da semana. E aí no próximo vídeo a gente comenta e faz mais. Aguardo o comentário de vocês também, tanto aqui quanto nos nossos grupos. E vamos continuar a leitura e se divertindo, que é para isso que as primas estão aqui. E para fofocar. Vamos falar mal desse senhor Murderstone aí, dos malvados do livro. Para falar mal dos malvados, chorar quando os bons sofrem. Isso. Gente, boa semana. Até a próxima. Boa leitura. E no próximo vamos falar também sobre romance de formação. Vamos, combinado. Tchau. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.